Olá, queridos alunos. Esta é a aula 5 de logaritmos. Nesta aula vamos trabalhar as propriedades. Essas propriedades são fundamentais, elas são ferramentas importantes que tornam os cálculos com logaritmos muito mais fáceis. A questão é que você tem que gravá-las. Nós vamos falar basicamente de 4 propriedades. Elas são fundamentais e devem ser gravadas. Mas caso você esqueça, nós vamos demonstrar uma por uma, porque numa necessidade você pode refazer a demonstração. Antes, vamos ficar atentos a essas 2 observações. Primeiro, para tornar as explicações mais simples, nós adotaremos o log na base 10. E segundo, adotaremos em todas as propriedades log de A na base 10 igual a U. Isso significa dizer que 10 elevado a U é igual a A. E log de B na base 10 é V. Isso significa dizer que 10 elevado a V é igual a B. Explicando para quem não entendeu, a base é 10. Então, aplicando a definição, 10 elevado a U é igual a A. Exatamente o que está aqui, ó. Na parte de baixo, também a base é 10. 10 elevado a V é igual a B, que é o que está escrito aqui. E a gente vai usar essas 2 condições da definição para provar os logaritmos. Então, propriedade 1. Logaritmo de A vezes B é igual a logaritmo de A mais logaritmo de B. Lembrando que a base aqui é 10. Todas as propriedades vão ser provadas na base 10, só para facilitar. Mas o que nós vamos fazer para a base 10 vale para qualquer base. Bom deixar isso claro. Em outras palavras, aqui está dizendo o seguinte: o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos de cada um. Vamos provar essa propriedade da seguinte forma. Primeiro, nós vamos tomar log de A vezes B. Vamos chamar isso de um certo x, que é o que a gente quer. Lembrando que a base é 10. Então, de acordo com a definição, nós vamos ter 10 elevado a x igual a A vezes B. 10 elevado a x igual a A vezes B. Como nós observamos aqui, 10 elevado a U é o A. E 10 elevado a V é o B. Vamos, então, trocar o A e o B que aparece aqui pelas potências de 10 correspondentes. Isto é, 10 elevado a x, no lugar do A, vai entrar 10 elevado a U. E o B é 10 elevado a V. 10 elevado a V. Agora, nós vamos usar no segundo membro a propriedade de multiplicação. Bases iguais, na multiplicação, repete a base e soma os expoentes, U mais V. Daí nós podemos concluir o seguinte: se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Portanto, x é igual a U mais V. Mas quem é x? Ora, x, nós chamamos esse primeiro membro. Chamamos esse primeiro membro de x. Então, x aqui é o log de A vezes B. E quem é U? E quem é V? Ora, o U é log de A e o V é log de B. Portanto, vai ficar log de A mais log de B. Log de A mais log de B. Acabamos de provar exatamente a propriedade. Correto? Depois, no final das propriedades, das demonstrações de todas, a gente vai fazer um exemplo de cada propriedade para que vocês possam entender com bastante clareza. A propriedade 2, também nós vamos usar a mesma coisa, tá? Considerando a base 10, então, se log de A na base 10 é U, podemos concluir que 10 elevado a U é o A. Log de B na base 10 é V, podemos considerar que 10 elevado a V é o B. A gente está usando esses fatos para provar as propriedades. Então, a propriedade 2 diz o seguinte:
O log de um quociente, isto é, o log de uma fração, o log de uma divisão, é a diferença dos logs do numerador e do denominador. Faz sentido, porque na propriedade 1 que nós acabamos de ver, vamos voltar nela, falava do produto. Então, o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Já a propriedade 2, o inverso. E faz todo sentido, porque nós estamos falando de operações inversas. Aqui a fração é divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Se na propriedade 1, na multiplicação, somava os logaritmos, é bem razoável pensar que na divisão subtrai. Vamos provar mesmo assim essa propriedade. Como nós fizemos na propriedade 1, chamaremos log de A sobre B na base 10, nós chamaremos de x. Log de A sobre B na base 10 é igual a x. Aplicando a definição, 10 elevado a x é igual a A sobre B. 10 elevado a x é igual a A sobre B. Mas quem é o A? É 10 elevado a U. E quem é o B? É 10 elevado a V. Então, vamos trocar aqui. Vai ficar 10 elevado a x igual, do outro lado, 10 elevado a U sobre 10 elevado a V. Acontece que uma fração de bases iguais repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a x, do outro lado, repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar U menos V no expoente. U menos V. Veja, bases iguais, expoentes iguais. Portanto, o x é U menos V. Mas quem é o x? O x é o log de A na base B. Então, isso aqui é log de A sobre B, aliás, na base 10. E quem é o U? O U é log de A na base 10. E quem é o V? O V é log de B na base 10. Portanto, acabamos de provar a propriedade 2. Log de A sobre B é igual a log de A menos log de B. Então, para você comparar 1 com a 2, lembrar que na multiplicação soma os logaritmos. Na divisão, subtrai os logaritmos. Correto? Vamos para a propriedade 3. A propriedade 3 também vamos a mesma coisa que a gente está usando. Log de A na base 10 é U, então 10 elevado a U é igual a A. Log de B na base U é V, então 10 elevado a V é B. Então vamos lá. Mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Chamaremos log de A elevado a N na base 10 de x. Log de A elevado a N na base 10, isso é x. Aplicando a definição, 10 elevado a x é igual a A elevado a N. 10 elevado a x é igual a A elevado a N. Por outro lado, quem é o A? É 10 elevado a U. Então, nós vamos trocar o A aqui por 10 elevado a U. Então, 10 elevado a x vai ficar 10 elevado a U, mas como tem um N, vamos ter que usar parênteses e botar o N do lado de fora. Aqui, aplicando a propriedade de potência, ou seja, repete a base e multiplica os expoentes, U vezes N. Agora, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Ou seja, x é igual a U vezes N. Para ficar mais organizado, eu vou inverter a ordem. Vou colocar N vezes U. Mas quem é o x? O x é o A elevado a N. E quem é o U? O U é o log de A na base 10. Então, vamos trocar o x por log de A elevado a N na base 10. N e o U vamos trocar por log de A. Pronto. Acabamos de provar essa propriedade.
Log de A elevado a N é igual a N vezes o log de A. Propriedade 4. E a última propriedade, e uma das mais importantes, não que as outras não sejam, nós vamos usar todas, mas essa aqui ela é poderosíssima. Essa aqui é chamada de mudança de base. Vejamos aqui, eu tenho log de A na base B. Eu posso modificar esse logaritmo para qualquer outra base. Então, representando essa outra base por C, vai ficar log de A na base B, a log de A na base C, dividido por log de B na base C. Vamos utilizar o mesmo recurso que fizemos nas anteriores. Inicialmente, vamos chamar log de A na base 10 de U, portanto, vai ficar 10 elevado a U igual a A. Log de B na base 10 também, então 10 elevado a V é igual a B. Como fizemos nas anteriores, vamos chamar log de A na base B de x e vamos escrever log de A na base B, vamos chamar de x. Aplicando a definição, 10 elevado a x, aliás, B elevado a x é igual a A. B elevado a x é igual a A. Afinal de contas, quem é o B? O B é 10 elevado a V. Então, nós vamos trocar o B por 10 elevado a V. Mas como tem o x como expoente aqui, vamos ter que usar parênteses e o x do lado de fora. E quem é o A? O A é o 10 elevado a U. Então, 10 elevado a U. Aqui, propriedade de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Vai ficar V vezes x. Do outro lado, 10 elevado a U. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Portanto, V vezes x é igual a U. V vezes x é igual a U. Podemos isolar o x, passando o V para o outro lado. Então, x é igual a U sobre V. Quem é o x? O x é log de A na base B. Então, vamos trocar aqui. Log de A na base B. Quem é o V? Aliás, quem é o U? O U é o log de A. O U é log de A. E quem é o V? O V é o log de B. Log de B. Pronto. Acabamos de provar a propriedade 4. Log de A na base B é igual a log de A sobre log de B. Em qualquer base. Por um acaso aqui, nós modificamos para a base 10. Mas valeria para qualquer base. Muito bem, assim nós concluímos as 4 propriedades. Agora vamos aplicá-las na resolução de exercícios. Vejamos aqui, ó. O primeiro exercício diz assim: log de 2 na base 10 é 0,30 e o log de 3 na base 10 é 0,47. Com base nesses dois valores, calcule esses logaritmos. Então, vamos lá. Se você decompor o 6 em fatores primos, ele vai ser 2 vezes 3. Não precisa nem fazer a fatoração, mas para quem esquece com facilidade, 6 dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Portanto, 6 é 2 vezes 3. Então, vamos trocar o 6 aqui por 2 vezes 3, ficando log de 2 vezes 3 na base 10. Lembrando da propriedade 1, o log de um produto é a soma dos logaritmos. Então, isso aqui pode ser escrito como log de 2 mais o log de 3. Eu estou usando a propriedade 1. Ora, o log de 2, o exercício forneceu, é 0,30. Então, vamos trocar aqui por 0,30. Mais o log de 3 é 0,47. Mais 0,47. Pronto, basta somar isso. E essa soma é bem fácil, dá até para fazer de cabeça. Mas se você tem dificuldade, vai lá no rascunho e faz 0,30 somando com 0,47, vírgula debaixo de vírgula.
Então, 0 mais 7 é 7, 3 mais 4 é 7, 0,77. Esse é o resultado. Ok? Se quiser usar uma calculadora também, pode usar. Eu acho que esse tipo de exercício não precisava, mas tem gente que tem dificuldade, então pode fazer uso, até porque você está na sua casa, então você pode ficar à vontade. Exercício B. Log de 1,5 na base 10. Ora, vamos transformar esse 1,5 em fração, porque todo número decimal vem de uma fração. Para quem não se lembra, 1,5 em fração é 15 sobre 10. Se você simplificar por 5, 15 dividido por 5 dá 3 e 10 dividido por 5 dá 2. Portanto, o log de 1,5 é 3 sobre 2, 3 meios. Então, nós temos o log de uma fração, que é uma divisão. Na propriedade 2, fala exatamente disso. O log de uma fração, de uma divisão, é a diferença dos logaritmos, isto é log de 3 menos log de 2. Ora, se o log de 3 é 0,47, então vai ficar 0,47 menos o log de 2, que é 0,30. E aí, subtraindo aqui no rascunho, eu não vou fazer, dá para descobrir direto, né? 0,47 menos 30 dá 0,17. Então, 0,17 é o log de 1,5. Logaritmo de 5. Pois é, e agora? Não pode ser log de 2 mais log de 3. O log de 5 não é log de 2 mais log de 3. Tá? Eu não posso entender dessa forma, de jeito nenhum. O log de 6 que é log de 2 mais log de 3, porque o 6 é 2 vezes 3. Eu não posso transformar isso aqui numa soma de logaritmos, de jeito nenhum. Não é pelo fato de 2 mais 3 ser 5 que o log de 5 é log de 2 mais log de 3. É isso que eu estou querendo fazer você entender. Então, de jeito nenhum. Porém, se você lembrar, o 5 veio de uma divisão. Ou seja, 10 dividido por 2 é 5. Agora, a gente pode aplicar a mesma propriedade da letra B. Isto é, log de uma divisão é a diferença dos logaritmos. É o log de 10 menos o log de 2. Professor, eu não tenho log de 10, porque aqui só deu log de 2 e log de 3. Ora, mas o log de 10 é muito fácil. Basta lembrar aqui, ó, vou escrever aqui no cantinho. Log de 10, lembrando que a base é 10. Ora, se você pensar que aqui é x, vai ficar 10 elevado a x igual a 10. 10 elevado a x é igual a 10. Portanto, quem é o x? O x é 1. Portanto, o log de 10 na base 10 é 1. Aliás, o log de qualquer número na base, sendo ele próprio, vai dar 1. Portanto, o log de 10 na base 10 é 1. Então, vai ficar 1. Menos o log de 2. Log de 2 é 0,30. Ora, subtraindo isso aqui, colocando vírgula debaixo de vírgula, usando calculadora ou como queira, vai dar 0,7 ou 0,70. Logaritmo de 8. E agora? Como é que eu vou descobrir isso? É fácil. Você deve pegar o 8 e lembrar que o 8 é múltiplo de 2. Vamos pegar o 8 aqui no rascunho e vamos fatorá-lo. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Portanto, 8 é 2 ao cubo. Eu vou trocar o 8 aqui por 2 ao cubo. Vai ficar log de 2 ao cubo. E aí, a propriedade anterior diz que o logaritmo de uma potência vai ser 3 vezes o logaritmo de 2. Vamos voltar aqui na propriedade anterior. Não é na anterior, não. É a outra ainda. Ó, log de a elevado a n é como se eu pegasse o n e jogasse ele para fora. Isto é, o n vai virar uma multiplicação aqui. Ó. Ele vai sair daqui como expoente e vai passar para cá. Ó. N vezes log de a. Então, usando essa propriedade, vou pegar o 3 que está aqui
e vou jogar ele para fora multiplicando 3 vezes log de 2. Ora, o log de 2, a gente tem o valor dele, que é 0,30. Então, vai ficar 3 vezes 0,30. E 3 vezes 0,30 é 0,90. Portanto, o resultado do logaritmo de 8 é 0,90. Agora, nós temos aqui a letra E para encerrar. Log de 3 na base 2. Log de 3 na base 2. Mas, professor, ele não deu o logaritmo na base 2. O logaritmo aqui é na base 10. Pois é. Então, nós vamos fazer a mudança de base. Se aqui tem logaritmo na base 10, nós vamos transformar esse logaritmo que está na base 2 para a base 10, usando a propriedade anterior. Vamos voltar nela aqui. Ó. A propriedade anterior modifica a base. Log de B na base A, eu quero transformar para uma base C. Então, vai ficar log de A na base C, log de B na base C. Ora, lá é base 10, já está até aqui mesmo. Ó. Log de A na base B, log de A sobre log de B. Quero transformar isso para a base 10, basta escrever log de 3 na base 10, dividido por log de 2 na base 10. Então, vai ficar log de 3, 0,47, dividido por log de 2, 0,30. Se você não quiser fazer essa divisão, você pode usar a calculadora, nenhum problema. Vai dar 1,566, vai dar uma dízima periódica. Pronto. Concluímos aqui o exercício, ou melhor, os exemplos. Nós vamos passar agora um dever para vocês que vai tratar exatamente dessas propriedades. Se alguém tiver alguma dúvida, reveja o vídeo, reveja as propriedades e faça os exercícios. E ainda assim, se houver alguma dúvida, semana que vem eu vou fazer uma aula online onde vocês poderão perguntar as dúvidas de vocês. Esta semana não haverá mais aula, porque amanhã é feriado, depois de amanhã também é feriado, e o governador decretou ponto facultativo na quarta-feira. Como as nossas aulas são segunda, terça e quinta, nós não teremos nossas aulas. Inclusive, a nossa aula online na quinta-feira está cancelada por ser feriado. Eu vou postar essa aula para vocês, os exercícios, e na semana que vem, na terça-feira que vem, a gente vai fazer às 15 horas uma aula online para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, tanto de logaritmo como qualquer matéria anterior. Um abraço a todos e até a próxima aula.